Começo este vídeo dizendo que devemos distinguir discordância entre irmãos em certos pontos doutrinais, que poderíamos dizer que sejam elementares, e as heresias praticadas pela maioria das denominações. A ceia do Senhor é uma ordenança dada à Igreja, e sua administração deve ser conduzida de maneira digna e conforme a doutrina bíblica. A ideia de que qualquer pessoa pode participar indiscriminadamente está equivocada, pois as Escrituras estabelecem princípios claros para a participação. Somente aqueles que são verdadeiramente salvos podem participar da ceia do Senhor. A comunhão é um privilégio reservado àqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo e fazem parte do corpo de Cristo, a Igreja. A prática bíblica nunca apresenta incrédulos participando da ceia, e o apóstolo Paulo enfatiza que aqueles que se sentam à mesa devem discernir corretamente o corpo do Senhor. O texto de 1 Coríntios 11, versos 28 e 29 diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. No entanto, este autoexame é direcionado aos que já pertencem ao corpo de Cristo. Crentes que fazem parte da comunhão de uma igreja local bíblica. A passagem não diz que todos podem participar, mas que aqueles que são crentes e já fazem parte da comunhão naquela assembleia local devem se examinar antes de tomar a ceia. Alguém que está vivendo em pecado ou que não é um crente verdadeiro não deve participar. A igreja primitiva mantinha ordem na administração da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 5, versos 11 a 13, Paulo ensina que aqueles que vivem de maneira desordenada devem ser disciplinados e excluídos da comunhão. Se um crente pode ser disciplinado e impedido de participar, é evidente que a ceia não é aberta indiscriminadamente a todos. Cada assembleia local tem a responsabilidade de preservar a santidade entre seus membros e na ceia do Senhor, garantindo que aqueles que participam estão andando de maneira digna do Evangelho. Alguns argumentam que qualquer impedimento à participação na ceia é uma imposição religiosa, mas a realidade é que se trata de um princípio bíblico. Os anciãos na igreja local têm o dever de zelar pela pureza da doutrina e pela santidade da comunhão desta igreja e da ceia do Senhor. Permitir que qualquer pessoa participe sem critérios bíblicos seria um ato de negligência espiritual. A verdadeira humildade não está em permitir algo contrário às Escrituras para agradar aos outros, mas sim em submeter-se ao ensino bíblico. A sobriedade espiritual nos leva a reconhecer que Deus estabeleceu ordem em sua igreja, e a participação na ceia é uma das áreas que exigem cuidado e reverência. Fazer parte da comunhão de uma igreja local não se resume a participar da ceia do Senhor, pois esta é apenas uma das muitas reuniões da igreja. A comunhão de uma igreja envolve a participação ativa na vida da congregação, a sujeição às Escrituras e a liderança estabelecida. Examinar-se a si mesmo não significa que qualquer pessoa que chega a uma assembleia local tem portas abertas para a ceia do Senhor. A ceia não define a comunhão de uma igreja, pois uma igreja local é cuidada, protegida e instruída pelos anciãos. Estes têm a responsabilidade dada por Deus de zelar pela doutrina e pelo testemunho dos que fazem parte da comunhão. Portanto, não cabe a qualquer um simplesmente decidir participar da ceia sem que haja o devido reconhecimento de sua condição espiritual e de sua relação com a igreja local. Afirmar que toda congregação tem erros doutrinários é uma generalização infundada. A verdade não está sujeita a opiniões pessoais, mas àquilo que está revelado nas Escrituras. O ensino correto sobre a ceia do Senhor não se baseia em tradições humanas, mas na palavra de Deus. Quando se ensina que há critérios bíblicos para a participação na ceia, não se trata de erro, mas de fidelidade à doutrina apostólica. Se alguém enxerga nisso uma falha, o problema não está na congregação que segue a verdade,
mas na percepção equivocada daquele que julga sem fundamento bíblico. O compromisso de uma igreja fiel não é agradar a todos, mas permanecer firme na verdade revelada. Entretanto, quando se apresenta certos erros, mesmo entre grupos de irmãos que sempre preservaram a sã doutrina, não se está generalizando todos em um determinado grupo, e nem todos os crentes em uma determinada igreja local. Na história da igreja, mesmo os apóstolos lidaram com problemas semelhantes. Paulo repreendeu Pedro por sua conduta em relação aos gentios. Gálatas 2, versos 11 a 14. Chamou a atenção dos crentes de Corinto sobre a desordem na ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versos 17 a 22. E advertiu sobre falsos ensinos que poderiam surgir mesmo dentro da igreja, como de fato mais tarde surgiu. Atos 20, versos 29 e 30 e 2 Timóteo, capítulos 2, versos 17 e 18. O próprio João escreveu cartas denunciando líderes que se exaltavam e impediam outros de participar da comunhão. 3 João, capítulo 1, versos 9 e 10. Isso demonstra que o zelo pela verdade e a correção de erros são necessários, mas devem ser feitos com discernimento, sem generalizações injustas. O compromisso deve ser sempre com a verdade da palavra de Deus e a edificação do corpo de Cristo,